Fala galera, beleza? Então a gente finalizou aqui a construção do nosso front-end, né? E agora a gente vai aplicar os recursos do Django, né? Seguindo aí a sua arquitetura do MVT, do Model View Control. Então, seguindo a arquitetura do Django, a gente tem as URLs, né? Que a gente já fez, os arquivos de URL. A gente tem a nossa view, né? Que processa as requisições, né? E a gente tem o nosso model, né? O model ele faz a interação com o banco de dados, tá? E temos o nosso template, né? Que no caso aí é o que é renderizado para o usuário, né? Que foi o que a gente fez aqui, foi o front-end, né? Foi o nosso template. Vamos começar então fazendo o nosso model, tá? Que é a parte que vai interagir com o banco de dados, beleza? Explicando, né, o que é model, né? Eles são fundamentais, tá, pessoal? Os models são fundamentais porque através dos models, né, eu faço uma classe, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a classe cliente e ela tem um nome, um e-mail, idade, e através da ferramenta de ORM, né, através do ORM, Object Relational Mapper, o Django converte essa classe em tabelas no banco de dados, beleza? Então ele já facilita essa parte para mim, eu não preciso me preocupar tanto, né, com as especificidades do banco de dados utilizado. Então assim eu posso usar SQLite, PostgreSQL, MySQL, basta eu fazer uma model bem estruturada, né, que o Django vai cuidar de organizar essa model, né, transformar essas classes em tabelas no meu banco de dados. Então vamos começar a fazer isso. Vou abrir aqui meu projeto no VS Code, tá? Abram aí o de vocês. E aqui eu quero que vocês localizem aqui, né, dentro de tarefas, um arquivo chamado models.py, tá? Localize aí no de vocês. Certo, e aqui no models.py, né, a gente vai criar a nossa primeira classe, né, que vai virar a nossa tabela no banco de dados. Então a gente vai ter que armazenar as tarefas, né? As tarefas que o usuário vai inserir, né? Ele vai poder adicionar uma tarefa e aí vai precisar guardar essas tarefas aqui, né? Então essa tarefa tem um título, né? No caso é o nome. Quando eu entrar na tarefa também vai ser possível ver a descrição, né? Então vai ser mais ou menos nessa pegada aí. Class, vou criar o nome do model, né, chamado tarefas, models.model, né? E aí ele vai ter um título, models. O título vai ser do tipo char, né? Char field. Tamanho máximo de 255 caracteres, tá? É possível que alguém vai colocar um nome maior do que esse, né? Vai ter uma descrição, tá? Descrição. Models.textfield é a descrição. Ele pode colocar o texto à vontade. E aqui é importante, né, eu colocar um campo também na nossa tabela, que é a TED AT, que vai registrar a data que foi criado, né, o registro na tabela, date time field, auto no add, né, quando adicionar já registra a data, e também um update, tá? Update AT, update, tá? Para quando for alterado também, né, for feito o registro de alteração.
que é importante, né? Eu vou utilizar aqui um método padrão, né? Seguindo a orientação a objeto, que é o str, né? Que é para o nome do registro na minha tabela, né? Quando foi exibido lá no meu banco de dados, apareceu o nome do título, tá? Então, para que apareça o nome do título, eu vou colocar assim, self.título. Fechou? Faça aí no de vocês. Beleza, então uma vez que eu já criei aqui a minha classe tarefas, né, que vai ser a tabela no meu banco de dados, eu preciso executar dois comandos aqui no Django, né? São os migrates, tá? Os migrates, pessoal, eles são arquivos que registram as mudanças nos módulos e aplica as alterações ao banco de dados, né? E funciona como controle de versão. Então, toda vez que eu altero alguma coisa na minha módulo, é necessário eu criar uma migração, né? Que é o migrations. E são dois comandos que eu uso, tá? Basicamente é o make migrations para criar a migração e para aplicar a migração no banco, né? É o migrate. Então, a gente vai executar esses comandos aí no terminal, tá? Lembrando que por padrão, pessoal, o banco, né, que é utilizado é o SQLite, tá? Mas você pode mudar o banco aí, né, no set, você pode usar o Postgres no MySQL, tá? Então, beleza. Então, o primeiro comando que eu vou executar, observe que por enquanto aqui, nas minhas migrations, tá? Eu tenho uma pasta chamada migrations, mas eu não tenho nada dentro dela ainda, tá? Tá vazia, tá? Então, o primeiro comando que eu vou executar aqui é o Python manage.py, tá? Eu comecei a digitar o manage e dei um tab, por isso que ele completou assim. Make migrations, tá? Make migrations. Aí pode dar um enter, tá? Que ele já criou a migração para mim aqui, né? E o nome dela é 001 initial.py, tá? Tá aqui a minha migração, beleza? Depois que eu criar a migração, aí basta eu aplicar essas migrações no banco. Aí o comando é Python manage.py migrate, tá? Ele vai adicionar essa tabela no banco de dados, tá? Então, se eu dou um enter aí, ele adiciona aí as tabelas do banco de dados, tabela tarefas. Ele adicionou umas outras aqui, como de usuário, né? De autenticação, de admin, que são tabelas padrões aí do Django, tá? Que ele já adiciona. Quando eu crio um projeto, ele já traz. Beleza? Faça isso aí no projeto de vocês. Beleza, pessoal. Então, assim, a gente criou o nosso módulo, né? Fizemos as migrações. Vamos executar aqui o nosso projeto, tá? Para vermos como está. Primeiro, habilito o Venv, né? A máquina virtual. E aí vamos executar aqui. Opa, rodei para migrate novamente. Vamos executar run server. Então por enquanto tá assim. Para me acessar o banco, né, o Django ele me disponibiliza uma área de administração, né? Então se eu colocar aqui admin na URL barra admin, ele aparece uma área de administração, né? Mas por enquanto eu ainda não tenho usuário, tá? Posso mudar, colocar no modo dark aqui, né? Por enquanto eu não tenho usuário ainda, né? Eu vou criar o usuário agora, tá? Primeiramente vamos aqui no nosso projeto, aqui no aplicativo tarefas, né? Vamos localizar aí o admin.py, tá? Admin.py. E aqui a gente precisa primeiro deixa eu importar aqui o model tarefas from.models, tá? from.models import tarefas, tá? Deixa eu registrar essa tabela aqui na minha área de administração, admin site.register tarefas, tá? Deixa eu fazer esse registro aqui para que ele apareça na área de administração, tá? Faço o mesmo aí no de vocês. Beleza, coloque aí, registre aí, né, o modo tarefas no admin. Aí, pessoal, a gente precisa criar um usuário, né, para
para acessar aí a área de administração, tá? A gente vai usar o comando python manage.py create superuser, tá? Então, Python, primeiro eu vou fazer aqui, depois vocês façam de vocês. Create, tudo junto, super user, tá? Super user. Aí eu vou dar um enter, tá? Ele pede um nome, eu vou colocar aqui admin. Um e-mail, vou colocar só um aqui para passar, né? admin.com. Uma senha. Aí ele me fala que a senha, né, ela contém menos que 8 caracteres, é um número muito comum, é um password muito comum. E se eu quero continuar com isso, eu quero, tá? Beleza? Vou limpar aqui. Agora, aqui no meu sistema, vou precisar executar ele de novo, tá? Eu só executar ele novamente. Run server. Vou executar novamente, tá? Se eu vou na administração aqui, admin, eu coloco a minha senha. Beleza, eu já consigo ver um painel de administração e já consigo ver aqui o módulo tarefas, tá? Que eu posso clicar nele. Então faço o mesmo de vocês, tá? Crie o usuário e acesse o painel de administração. Beleza, né? Então a gente tem o nosso painel de administração aqui. Tá aparecendo aqui a tabela tarefas, né? Vou clicar aqui em tarefas e vou adicionar uma tarefa. Vou add para adicionar. E vou colocar aqui limpar a casa. Limpar a casa às 3 horas da tarde. E aí eu vou salvar para adicionar, tá? Aí aparece aqui. Vou adicionar outra tarefa. Jogar futebol. Jogar futebol com os amigos, tá? Beleza? Vou só abrir aqui do outro lado aqui a minha lista de tarefas, né? Observe que no meu banco de dados eu já tenho 2 tarefas, porém aqui está sendo exibida aqui foi a que eu coloquei no meu HTML lá ainda, né? Eu preciso linkar aqui o meu template, tá? Com os arquivos que estão no meu módulo, né? E é o que nós vamos fazer agora. Só confere aí, né? Adicione 2 tarefas de vocês também, 2 ou mais tarefas para a gente fazer a mesma coisa. Beleza, pessoal. Agora a gente precisa exibir essa lista de tarefas aqui no nosso site, né? No nosso sistema, né? E para isso a gente vai precisar obedecer o fluxo aqui do Django, tá? Então a gente já tem um model construído, né? Com o nosso banco de dados. Então isso precisa vir para uma view e é através da view que a gente vai jogar para o nosso template, beleza? Então vamos aqui para o VS Code. Vamos para o nosso VS Code. Aqui, né? Localizem no de vocês a views, tá? Views. E a gente tem aqui uma view pronta, né? Que é a que retorna e renderiza o list.html. A gente vai importar o modelo, né? Import tarefas. E aqui eu vou criar uma variável chamada tarefas list, tá? Lembrando que variável pode ser qualquer nome, que vai receber tarefas.objects.all. É como se fosse um select tudo, tá? Lá do MySQL, do SQL, né? E vou ordenar o resultado order by
pontual, faltou aqui o parênteses, né? Vou ordenar pela data de criação, né? Que é o CREATED, né? CREATED AT. Beleza? E quando eu for retornar, chamar meu template list.html, eu também vou passar um parâmetro para ele, né? Uma variável que eu vou dar o nome de tarefas, né? E dentro dela vai o conteúdo do tarefas list, tá? Underline list. Beleza? Faça o mesmo aí no de vocês. Beleza, agora a gente precisa organizar o nosso template aqui, que no caso é o list.html. Tarefas, list.html, para ele exibir a informação, né? Então, vamos localizar aqui. Lista de tarefas, né? Aqui, pessoal, onde está o nome ir ao supermercado, né? Editar, excluir, a gente vai fazer algumas alterações, tá? Primeiro que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar um for aqui. For tarefa em, o nome da variável que eu coloquei foi tarefas, tá? Tarefa em tarefas. Lembrando de colocar a porcentagem, tá? Tarefas em tarefas. E aqui no final eu vou colocar um end for, tá? End for. Aqui onde está o nome ir ao supermercado, eu vou colocar, abre chaves duas vezes, tarefa.título, tá? Beleza? Deixa eu só fazer um teste aqui, ver se já está exibindo. Ó, já aparece aqui pra mim, tá? O que está no banco de dados. Se eu adiciono mais uma tarefa, por exemplo, vou adicionar aqui corrida no parque. Correr no parque da cidade. Salvei. Se eu atualizo aqui, ele já aparece a tarefa aqui também. Beleza? Então essa parte aí, aqui já está funcionando.